Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é professor David, eu sou professor de vocês de legislação aduaneira. E eu estou aqui essa noite para trabalhar com vocês nesse terceiro encontro algumas questões que nós já vimos trabalhando aí ao longo desses encontros durante as nossas aulas. Lá no primeiro encontro, eu estava falando com vocês sobre as questões que envolvem a aduana, o porquê que a aduana existe, os territórios que são permitidos à aduana. Falei também sobre as questões de penalidades que acontecem quando existe a possibilidade de contrabando, produtos que vocês devem estar familiarizados. Agora, o que a gente vê muito no mercado são as famosas canetas emagrecedoras. Então, esse produto ele passa por uma legislação. Lembra que eu falei para vocês aqui no nosso encontro? Se a Anvisa não aprovar e entrar aqui no país, é contrabando, é penalidade, é crime, é cadeia e etc. Pessoas morrem porque esse medicamento não está aprovado. Então, tudo isso a gente vem tratando com vocês ao longo dos nossos encontros, lembra? E foi justamente o que aconteceu. Agora eu falei com vocês e agora vocês estão vendo na realidade o que vem acontecendo aí. Então, se um produto entra aqui no país, ele tem que passar por fases de legislação que comporta a substância daquele produto, se é um produto farmacêutico, como essas canetas emagrecedoras, eu não cheguei a citar esse produto, mas é o que aconteceu agora. Então, lembra que eu falei para vocês? Se esse produto não passou pela Anvisa, não adianta, não vai entrar no país. E se entrar de forma irregular. E se entrar de forma irregular e as pessoas começarem a se prejudicar, começarem a ter problemas, enfim, de diversas naturezas aí, houve mortes, e etc. Então, aí nós temos a legislação aplicável. E hoje, nós vamos trazer mais alguns conceitos para vocês. E eu preparei até um vídeo para a gente poder dar uma estudada aqui, e depois a gente entrar na nossa apresentação para trazer os conceitos para vocês, como é que funciona na prática, os percentuais que são aplicados, né? Enfim, eu fico feliz de saber que aquilo que nós falamos para vocês está embasado dentro da pedagogia que nos é apresentada. Fico muito satisfeito, porque aí vocês vão começando a entender como é que funciona esse mundo da logística, da aduana, né? Porque é um fator preponderante que não pode ser deixado de lado. Então, se você tem, por um lado, o comércio, você tem, por outro lado, você tem uma legislação aplicável. Então, não é só pegar o produto e trazer para cá, para o Brasil, como se não tivesse nada no meio do caminho. Haverá consequências, haverá consequências. Existe a legislação municipal, federal, estadual e os órgãos regulamentadores, Anvisa, Embrapa, entre outros aí, na questão de energia, saneamento. Então, não é só qualquer produto que vai entrar aqui ou que nós vamos enviar para outro país, esse país também tem a sua legislação. Eu estava conversando agora, o que eu estava conversando com uma pessoa, mas eu estava tratando sobre a questão árabe, sobre a questão de animais árabes. Acredito que foi com uma pessoa que eu conheço aí, que é árabe. Eu lembrei agora. Por exemplo, nós temos avícolas aqui, porque quem conhece sabe. Assim como o judeu, o muçulmano também não consome carne de porco. E se por um lado ele não consome a carne de porco, então você sabe que essa carne nem adianta querer vender lá, que isso aí é abominável para eles. O mundo árabe não tolera carne de porco, por causa das orientações do Alcorão, etc. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Uma outra questão é que, por exemplo, determinados animais que são permitidos o consumo, carne bovina,
aves, etc., existe todo um regramento para você matar esse animal. Você não pode simplesmente matar, você não se mata esses animais de qualquer maneira. A religião muçulmana não tolera, acredito que como judeu, animais enforcados. E outras características aí. Eu não estou bem a par assim, do que eles toleram lá. Mas a gente sabe que o animal tem por exemplo, se o Brasil for fazer comércio internacional de carnes com os países árabes, ele deve seguir aquilo que determina a comunidade árabe. A cultura árabe impacta direto esses animais. Então, vocês percebam, não é só. Aí entra a questão religiosa. Então, você vê, além da questão da legislação, existe também uma questão aí que envolve a religião deles, a religião árabe. Né? Então, o que acontece? O animal tem que ser morto de acordo com os costumes e tradições deles. Existe um regramento aí, eu não vou estar bem certo, mas existe sim uma conduta que se deve tolerar em relação aos animais. Então, vocês estão vendo, ó, não é só pegar o produto aqui e levar para lá. Isso é fácil. A questão é que, dependendo do país que ele for exportado, vendido, você tem questões aí que envolvem religião, que envolve, enfim, como os árabes, né? Telefone também, tá? Telefone celular. No Japão, eles não permitem o iPhone ter câmera. Eu já trabalhei com essa empresa e eu fazia o suporte técnico do iPhone. Então, assim, no Japão não é permitido no país muçulmano também, não é permitido as câmeras lá nos aparelhos. São aparelhos sem câmeras. Acredito que no Japão também, por uma questão de assédio, por questões que envolvem a cultura do país, eles não permitem. Então, o que acontece? Não é só, tá vendo? Ele pode ser fabricado onde quer que seja, mas se ele for entrar no mundo árabe, ele não é permitido câmera, porque os árabes não toleram imagens das mulheres. Então, e imagens, enfim, não tolera. A mulher muçulmana ela não pode ser vista por outros homens. Então, por essa razão, os aparelhos celulares não têm câmera. Então, não é só fabricar o produto e vender. Percebam que há uma série de recomendações que a empresa que se propõe a vender os seus produtos deve realizar. Tá certo? E é por isso que existe essa questão da legislação aduaneira. Aqueles que se enquadrarem nos critérios exigidos vão poder comercializar. Aqueles que não se enquadrarem não podem vender seus produtos ou serviços para esses países. É simples assim. Uma outra questão que eu ia tratar com vocês, que tratei na outra aula, e quero tratar nessa aqui com vocês, são uma série de questões que envolvem a legislação, os percentuais que são descontados dos casos os produtos estejam fora dos padrões exigidos. Alguns não vão comercializar mesmo, tá? Alguns não adianta querer vender aparelho celular com câmera lá nos países árabes que eles não compram. Mais ou menos 50 países, 58, 54, porque toda a África praticamente é muçulmana. Países da África, e aí vem o Oriente Médio, até chegar ali na Ásia, Turquia, etc. Então, dá mais ou menos aí uns 50, 54 países. Então, assim, dependendo do caso, ele não pode ser comercializado por esses países, tem a predominância da religião muçulmana, e a religião muçulmana não tolera câmeras nos aparelhos, justamente porque as mulheres muçulmanas não podem se comunicar através desses aparelhos usando câmera. Então vocês vejam que não é só fabricar o produto e vender. Se você for importar ou exportar produtos, tem uma série de coisas culturais, religiosas, que têm que ser observadas. E é por isso que existe a legislação aduaneira. Ela vai tratar
do comércio interior, aqui do nosso país, no caso do Brasil. Você vê, não passou pela Anvisa a caneta emagrecedora. Está na moda agora. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer ficar magrinho, etc. Não passou pela Anvisa, venderam essa caneta aqui dentro do país, pessoas morreram ao consumir esse produto, e aí a Anvisa alegou que tem algumas coisas lá que não, enfim, que não se enquadram nos padrões que os demais produtos têm. A fórmula é uma fórmula patenteada, essa fórmula não, ela tem uma patente, ela tem que se seguir rigorosamente a patente. Então, quem tem a patente é o dono do produto. Então, não, você vê, entrou aqui dentro, aconteceu, vocês devem ter visto na imprensa, as pessoas morrendo porque estão consumindo esse produto que não foi aprovado pela Anvisa. Então, é uma questão séria, pessoal, é muito sério isso. Não é só eu vender o produto, eu vou pegar, tá, essa garrafa que eu tenho aqui na mão é uma garrafa de água. Eu tenho aqui todas as informações dela, classificação, água mineral, enfim, a composição toda não contém glúten, não contém glúten. Essa informação foi trabalhada também aqui no país, porque tem pessoas que têm intolerância. Então, se a pessoa tem intolerância, o produto não pode ter o glúten. O que vai acontecer se a pessoa consumir? A pessoa vai passar mal, pode até morrer. Então, o que acontece? Os produtos aqui no Brasil passaram por uma revisão e os rótulos agora têm que informar se o produto contém ou não contém glúten. Da mesma forma, se eu for exportar esse produto, eu vou munir, os compradores de informações a respeito do que está sendo vendido, do produto que eles estão comprando. É simples assim. Está enquadrado naquilo que nós queremos, naquilo que podemos aceitar dentro da legislação do nosso país. Beleza, ok. Vai ser vendido, vai ser exportado, vai ser importado, etc. Pode haver trocas, e aí eu vou explicar um pouco mais depois, mais detalhadamente para vocês, mas vocês percebam a importância da legislação aduaneira. Essa água aqui, ela pode ser vendida internamente. Se ela for ser vendida para um país, exportada, aí é uma outra história. Aí tem que se enquadrar. Pode ser que tenha que se... Pode ser que tenha que se mudar até o rótulo desse produto, e na maioria das vezes muda-se. Muda-se o rótulo, porque vai para outro país, pode ser que a língua lá predominante seja a língua francesa, a língua portuguesa, italiana. Então, a embalagem aqui pode ser que seja português também, é uma água vinda do Brasil, de origem, com linguagem português. Pode ser que sim, mas também pode ser que tenha que se fazer, se mudar rótulos, etc., o formato da embalagem. Esse formato aqui, para nós, é tolerável. Pode ser que em outro país ele cause irritação nas pessoas. É cultural. Mas tem país que não vai aceitar por causa o rótulo, dependendo do governo, daquilo que a legislação lá pertinente determinou, o rótulo, nem a embalagem pode ser dessa forma. Tá certo? Vocês já ouviram falar da laranja? Alguém aqui já ouviu falar da laranja que é exportada? O principal consumidor de laranja do nosso país é os Estados Unidos. Eles tomam muito suco de laranja, muito suco mesmo. Muito suco de laranja. Eles tomam no café da manhã, tomam no almoço. É a bebida, é o que seria um café aqui. Lá também, café. Mas o que seria um café normalmente aqui, que a gente toma de manhã, toma à tarde, naquele bate-papo, lá é o suco de laranja. Eles adoram suco de laranja. Adoram mesmo. Assim, tem paixão por suco de laranja. A nossa laranja que sai daqui, a tipo exportação, ela é muito diferente daquela que é vendida no Marte Minas, nos mercados aqui. Ela é muito diferente. Muito. Ela tem que ser lavada, ela passa por um processo de escolha, de seleção. Só os melhores frutos vão para lá. É uma coisa assim diferenciada. Você olha a laranja, ela está brilhando, ela é top, ela é esférica, quase a perfeição. Ela não tem manchas, é um produto exportação, gente, é diferente. Tem que se cumprir a legislação. Então, vai de acordo com a cultura de cada país. A carne, você já deve ter ouvido falar muito sobre carne bovina, carne suína, qualquer carne de aves, etc.
Detectou-se a doença, algum tipo de doença, aquele gado ele não é mais comercializável. Ele tem que ser sacrificado por inteiro, o rebanho inteiro. Não interessa, mas detectou, acredito que é a vaca louca, tem umas outras doenças aí que o pessoal conhece, febre aftosa, essas doenças aí, se acometeu o gado, já era. Não tem o que fazer, gente. Tem que pegar esse animal, sacrificar o rebanho. E a carne aqui do país ela fica proibida de ser exportada para lá. A China faz isso, todo mundo faz isso. E é de lá para cá e daqui para lá. Então, se for detectado, olha, ele já tem que anunciar rapidamente, já tem que divulgar isso na imprensa, órgãos oficiais, informar Ministério de Agricultura com o Ministério de Agricultura, trocam informações. Acontece essa carne não vem para cá, não pode vir para cá. Foi detectado que ela está vencida. Troca-se, pode ser que é uma carne vencida aí, acredito que possa haver a troca do lote. No caso, é devolvido aquele lote, troca-se por um novo, etc. Mas, havendo qualquer detecção de anomalia no produto, é, é imediatamente substituído. E se for o caso de animais, gado, por exemplo, gado é uma coisa seríssima. A carne de animais, aves, carne suína, bovina, é uma coisa seríssima. O país tem que informar que realmente está tomando providência, bloqueia-se a venda dessa carne, a exportação cai, porque ninguém vai comprar, obviamente, a carne está contaminada. E aí o Brasil, acredito que o Brasil, para quem não sabe, ele é referência no boi verde, o chamado boi verde. O que é o boi verde? É aquele boi que é criado da melhor forma possível, o melhor pasto possível, etc., sem contaminações, sem nenhum tipo de, enfim, de material inorgânico para fazer esse gado aumentar de tamanho, etc. Então, nosso gado aqui, a nossa pecuária é muito forte. A agricultura pecuária no Brasil é fortíssima, no mundo inteiro, no mundo inteiro. E claro, vem de lá, sai daqui para lá e de lá para cá. Então, vamos lá. Se houver detecção de qualquer espécie de situações anômalas, esse rebanho, seja de qual for, aves, a gripe aviária, essas doenças que acometem os animais, sacrifica-se o rebanho inteiro. Não há o que fazer. A perda do rebanho inteiro. 2.000, 3.000, 5.000, não interessa. 10.000 vai sacrificar inteiro até que se haja a detecção da eliminação daquela doença ou que se tenha um controle objetivo daquela situação. Mas, em geral, o que eu observo aí é o sacrifício mesmo dos animais. Infelizmente, é lamentável uma situação dessa, mas é o que acontece. Aqueles que têm um coração um pouco mais sensível aos animais, né, que preferem aí, que são vegetarianos, etc., ou não comem carne de espécie alguma, fazem protestos, acontece um rebuliço aí, enfim, porque se tem que sacrificar os animais, né? E aí a coisa fica feia, Polícia Federal em cima, Ministério da Agricultura, Pecuária ali, vai investigar, vai o pessoal lá do IBAMA, dependendo do caso. Teve um caso em São Paulo, que foi um caso de búfalos, acho que vocês devem estar lembrados, né? Que acredito que uma pessoa trouxe o búfalo para criar o búfalo lá no interior de São Paulo. Aí o cidadão lá, o que ele fez? Bom, não teve negócio na carne, teve negócio. Ninguém quis comprar, eu não vou estar bem. Eu só lembro do caso, tá? O caso é que a criação aumentou de forma exponencial, a criação desses animais, assim, o mais doido possível. Os animais foram lá investigar, os animais estavam passando por maus tratos, os búfalos.
Como resultado, encontraram carcaças de búfalos. Olha, a situação ficou muito feia para o dono da fazenda lá. Então, é muito delicado, delicadíssimo. Então, por quê? Porque você vai pegar esse animal, você vai matar, esse animal vai ser abatido para ser comercializado a carne. Mas nós temos toda uma legislação que envolve o comércio dessa carne. É disso que se trata a legislação aduaneira. Deixa eu ver aqui para vocês o vídeo que eu preparei, que é para dar o resumo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui rapidamente. Quero compartilhar um vídeo que é um principal resumo aí daquilo que a gente já vem tratando com vocês, e depois já entro em seguida na apresentação, para que vocês tenham aí. Então, vou dividir essa aula em três partes. A parte que eu já abordei agora com vocês, vou passar aqui o resumo das nossas 3 ou 4 aulas. Eu coloquei na apresentação encontro 3, aula 3. Pode ser encontro 3 também, tá? E aí eu estava um pouco assim indeciso se era 4 ou 3, então já foi esclarecido que é o 3, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo já abrir para vocês aqui, gente, por favor. Aí, vou compartilhar com vocês esse vídeo aqui, rapidinho, ele dura 5 minutos, tá? E é mais ou menos assim, eu preparei com base na apostila que nós temos, eu preparei esse vídeo para vocês, e também meio que resumindo aí o que foi as nossas últimas aulas, tá certo? Então vamos lá? Peraí, vamos voltar aqui. David, licença. Seu vídeo não está saindo áudio.
Tá ouvindo agora? Não. Não? Ah, espera aí só um pouquinho. Oh, meu Deus. Ai, gente, desculpa, vocês estavam tentando ouvir aí, não estavam ouvindo, né, o áudio do vídeo. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Vou abrir minha câmera aqui para vocês poderem me ver aqui. Vai. Aí, aí, pronto, voltamos aqui. Pessoal, teve um problema aqui no áudio do vídeo. Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês pela tutoria. Depois vocês vão lá e vão dar uma. Aí vocês ouvem com calma esse vídeo, tá certo? Vamos dar andamento aqui na aula, tá bom? Então vou compartilhar. É o resumo das nossas aulas. Eu sintetizei esse vídeo para vocês entenderem melhor como é a importância do comércio da legislação aduaneira. Então, eu vou compartilhar com vocês, vou colocar aqui na tutoria, no nosso grupo, e depois vocês vão lá e aí vocês vão. Eu achei que vocês estavam ouvindo o áudio, gente. Depois eu vou fazer um teste aqui para saber por que, que o meu áudio não está saindo quando eu compartilho a apresentação com vocês. Geralmente, na semana passada eu estava ouvindo direitinho, né? Bom, vamos lá. Vamos tocar para frente agora. Mas já deu para vocês pegar. Não sei se vocês pegaram. Não, acho que não. Sem áudio, sem chance, né? Então, vamos lá. Vou passar para vocês aqui a nossa legislação de hoje. Lembrando que, após o término da nossa aula, eu vou deixar disponível esse vídeo para vocês lá eu vou deixar para a tutoria e eles compartilham com vocês. É um segmento de 5 minutos que vai explicar um pouco melhor a nossa aula e para vocês poderem visualizar a amplitude do comércio, desse comércio, dessa questão aduaneira que a gente tem tratado nas aulas e todas as outras questões que são pertinentes, tá? Para a nossa aula 2, eu quero compartilhar com vocês o seguinte, entenda o poder das normas do comércio global. Essa apresentação está alinhada com o vídeo que eu preparei para vocês, porque eu preparei os dois ao mesmo tempo. Então, alguns conceitos estão mais explícitos, outros nem tanto. Mas vocês vão entender, tanto um quanto o outro, está bem fácil, material bem simples, não é nada complicado, mas é importante para vocês receberem esse conhecimento aí através de vídeo, porque é uma forma também, porque tem pessoas que a gente pensa em todo mundo, né, gente? Tem pessoas que elas têm mais habilidade na leitura e aprendem melhor com a leitura. Tem pessoas que visualizando melhor conseguem aprender melhor. Então eu preparei um pouquinho dos dois. Um pouquinho de vídeo, um pouco de aula normal, tá? Através de apresentação. E tanto um quanto o outro eu vou deixar disponível para vocês aí com o pessoal da tutoria, da Lívia, etc. Tá bom? Vamos lá, então? Os fundamentos, ó. Primeira coisa, fundamentos. A legislação aduaneira regula as atividades de importação e exportação. Foi a primeira coisa que foi abordada no vídeo, lembra? Vocês não ouviram, mas ele falou sobre a primeira coisa de o direito ser usado, às vezes, até como uma arma estratégica para as empresas. A legislação aduaneira ela se enquadra, né? Se eu estou falando de legislação, eu estou falando de direito. Se eu estou falando de direitos, são direitos e deveres, como eu falei para vocês, no exemplo da carne. Então, a carne, para nós aqui, tranquilo, vai no açougue. Acredito, pessoal, que tem países que não permitem sequer açougue. Acredito que o açougue é uma coisa mais assim, de Brasil, Índia, África, Rússia, tá? Mas países mais aí. Nunca ouvi falar de açougue nos Estados Unidos. Nunca ouvi falar. Muito pelo contrário. Nós temos a carne lá é tipo padrão Friboi. Vocês já sabem do que eu estou falando. Aquela carne embalada toda é mais aquilo ali. Eu não ouço falar de
na Europa, Estados Unidos e outros países, é a questão de açougue, não. Pode ser que existam, mas eu desconheço, nunca vi assim, nenhuma referência. Já busquei, mas não encontrei nenhuma referência. Nenhuma. Sobre questão de carne vendida em açougue. Então, para nós aqui é normal. Para nós aqui super, super normal. E no açougue comprar uma carne, uma picanha, etc., um contrafilé. Para outros países, é proibido. Então, a carne tem que ser embalada. Então, a legislação é para isso, né? Ela pode ser usada também como arma estratégica, né? Você quer comércio aqui no meu país? Para você fazer um comércio aqui, você vai ter que seguir as minhas ordens. Então, é basicamente isso. A legislação aduaneira regula as atividades de importação e exportação, protegendo a economia. O objetivo é que os produtos sejam protegidos. O comércio local, o comércio a nível nacional seja protegido. Então, não vai entrar qualquer produto aqui de qualquer maneira. Deixando bem claro. Protegendo a economia e a segurança nacional. Questão econômica nacional, você já sabe o que acontece quando entra um produto estranho que não é aprovado, etc. Cumpri-la rigorosamente assegura as operações sem riscos, menos custos imprevistos e maior competitividade no mercado global. Dominar essa área é vital para quem quer liderar com excelência e responsabilidade. Então, empresas que estão envolvidas no trabalho análogo à escravidão, empresas que estão envolvidas com abate irregular de animais, empresas que não têm classificação da Anvisa para comercializar medicamentos, ou esses medicamentos não passaram pela Anvisa. Tem outras questões mais sérias ainda. O comércio ele é protegido, existe uma lei que protege o comércio. E essa lei, se estou falando de legislação aduaneira, é importação e exportação. É disso que se trata. Então, não entra qualquer produto na Argentina, da Argentina para cá também não entra qualquer produto aqui no país. Do Paraguai, daqui para o Paraguai, nós temos aí o Mercosul, né, acordo de livre comércio com alguns países, não são todos, alguns países. Existem alguns critérios, e aí eu queria tecer nessa aula aí uma crítica. É uma bagunça, infelizmente, a gente não sei, gente, eu já estudei, assim, já fui a fundo nessa questão. Esse Mercosul nosso, ele, sabe, um político, se ele é de direita, ele quer quebrar o acordo. Se ele é de esquerda, ele também não simpatiza com alguns membros do bloco. Enfim, é um bloco de comércio do país. Alguns países aderiram, assim, no Brasil, outros estão começando a querer entrar nesse Mercosul. O nosso forte aqui mesmo tem sido o BRICS, que aí vocês sabem que é o BRICS. E tem uma questão que envolve também, que está envolvida nisso, né? Então, por exemplo, se eu tenho um bloco comum da América do Sul, que é o Mercosul. Nós temos aí o BRICS, que são os 5 maiores países populacionais do mundo: China, Brasil, Índia, África do Sul. Então, assim, nós temos aí esse bloco, né, que é o BRICS, que vocês devem ter estão ouvindo falar muito desse BRICS, cuja presidente é a Dilma Rousseff, lá do banco desse BRICS, ela que libera a verba, o dinheiro, né? Então, assim, e aqui, mais regional, América do Sul, nós temos o nosso Mercosul. Então, nós entramos em acordo, por exemplo, placas de carro. A nossa placa de carro, ela já é padrão Mercosul. Os carros têm aí as suas... Tem até alguns carros que ainda não estão adaptados, mas a tendência é que todos os carros tenham a placa Mercosul. Antigamente era carro, placa Araxá, carro, placa Uberaba, carro, placa São Paulo, carro, placa Rio de Janeiro. Hoje não é. Hoje não tem mais nada disso. Você olha, tem aquela azulzinha lá, Brasil. Brasil. Placa Brasil. E aí você tem todas as informações pertinentes àquele veículo no site lá do nosso Detran.
e Ciletran, acredito, a nível nacional. Então, nós temos aí nós estamos nos adaptando ainda. Mas, gente, particularmente, eu fico, como brasileiro, eu fico às vezes cansado, sabe, de ver tanta notícia, os nossos políticos, o acerto, sabe, essa questão. Se é para fazer um bloco econômico, então que seja sério, que seja levado a sério, e não o calor do político de ocasião, tá certo? Então, se entra um político de determinada vertente política, ele pode não concordar ou não, aí fica criando empecilhos, fica criando barreiras, dificuldades. Eu acredito que, assim, nossos representantes, eles têm que se adequar, eles têm que pegar, sentar na mesa e falar, ó, pessoal, é sério o negócio, então quem entrar vai entrar e tem que cumprir e acabou, sabe? E fica aquelas picuinhas, sabe? Ah, mas eu sou daquela vertente política, eu sou dessa vertente, fica aquela bagunça toda. Tem gente que não concorda, tem gente que discorda. É assim, é uma coisa assim, que deixa você qualquer um maluco. Agora, mais recente, né, o Brasil se alinhou, vocês devem estar sabendo, devem ter tido a notícia, que se aliou ao bloco europeu, de comércio europeu. Então, daqui a pouco, produtos que entravam aqui, nós temos vamos ter livre comércio com a Europa, que não tinha antes, agora nós vamos começar a ter. E aí, produtos europeus vão entrar aqui no país. Então, vamos ver aí como é que a gente vai lidar com essas questões. Então, o Brasil teve que se comprometer com proteção da Amazônia, com não ser desmatadores, as empresas não podem, tem uma série de requisitos lá que as empresas brasileiras vão ter que cumprir se quiserem comercializar os seus produtos com os europeus. Né? Então, assim, o desmatamento, para eles, é horrível, é uma coisa pavorosa. Eles não aceitam, não toleram de jeito nenhum. Se bem que eles também, né, também não fazem muito a parte deles lá nessa questão de desmatamento. Mas o Brasil quis o acordo, são 25 anos lutando para ter esse acordo com o Bloco Europeu de Comércio, são 25 países, se eu estou certo, 25 países de toda a Europa, e BRICS, né, então o Brasil se aliou ao BRICS, que foi criado esse bloco, são 5 países, mais aí agregados que estão entrando agora, está entrando um país aí que a gente nem faz ideia, nem sabia que podia entrar, está entrando, fazendo parte do BRICS também, Coreia Coreia do Norte não. Coreia do Norte tem comércio com ninguém. Deus me livre. Mas deixa eu ver mais. Vietnã, por exemplo, tem alguns países aí, árabes, que estão querendo entrar também para o BRICS. O Irã também não fazia parte do BRICS. Acredito que já deve ter aderido, ou se não aderiu, vai aderir. Agora é irreversível, ainda mais com a guerra. Esses países que estão aí, que são países árabes, eles vão aderir ao BRICS, porque você tem duas potências mundiais que são a China e a Rússia, eles são detentores de armamentos nucleares, e ninguém quer mexer com um país, ninguém mexe com um país com predominância e poderio bélico nuclear. Então, nós temos duas potências aí, que é a Rússia e a China, e que fazem parte do BRICS. Então, acredito que alguns países menores, eles vão querer entrar no nosso bloco BRICS, para poder compor ali, enfim, não vai ser mais só 5 países, mas aí 10, 15, se é que já não entraram. Né? Mas aí eles têm que também se comprometer com uma série de regras. Olha, não pode ser, tem as regras, né? Compromisso político, não pode haver nenhum tipo de desrespeito aos direitos humanos. Então, não é só fazer o comércio. Há contrapartidas políticas, econômicas, que envolvem esse tipo de comércio. É delicado. Então, você vai ter que ter aí, ó, você quer entrar? Beleza, você pode entrar. Mas o seu país tem que se comprometer a respeitar os direitos das mulheres, não pode ter desrespeito aos direitos humanos, não pode ser que nem no caso do Brasil, um país que desmata. Então, a legislação aduaneira ela vai proteger a economia, importação e exportação. E o cumprimento delas é o que vai assegurar
menos custos imprevistos, maior competitividade no mercado global. Então, lembra que eu tenho sempre batido nessa tecla. Ninguém quer se associar a empresas que são irresponsáveis, que têm lá que têm gargalos, que têm problemas com justiça, que são poluidoras, tem multas ambientais. Esse tipo de comércio, ele vai sendo refinado. Só vai ficar os melhores, aqueles que realmente se enquadram nas regras. Quem não se enquadra está fora. Então, as empresas ficam ali meio que a todo momento querendo se atualizar para não perderem aí o seu comércio, né? E até serem competitivas no mercado global. Porque onde eu não vendo, onde há um espaço vago, vai ter alguém que vai preencher esse espaço lá. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide aqui. Olha lá, entender termos como tarifa aduaneira, classificação fiscal e regimes aduaneiros é fundamental, que é tudo isso que eu tenho falado para vocês. Existe uma legislação, existe o direito internacional de comércio, de importação e exportação, e aí aquilo que os países entendem que é o melhor para a sua economia, sua cultura, não pode haver desrespeito de forma alguma. Então, são esses conceitos que estruturam a legislação e orientam o tratamento adequado de mercadorias, evitando erros e multas. Conhecer o básico é o primeiro passo para dominar a prática aduaneira. Conhecer o básico. Eu já vou mostrar para vocês, vocês vão estudar o vídeo e o material de vocês. Aí vocês já começam a entender como é que funciona. Tá? Não é só o espaço aduaneiro, que é o local por onde vão, aquela alfândega, onde o pessoal vai passar com seus produtos. Existe uma legislação ali. O Brasil não pode, você não pode trazer todo tipo de produto do Paraguai. Existe uma quantidade máxima que você pode trazer. Eu não posso chegar lá comprar uma loja inteira e trazer para o país. Não tem isso. Existe um limite de custo de compra que eu posso fazer lá. Todo mundo sabe disso. E vocês sabem. Então, se passar o a mais, ele é apreendido, ou se paga uma multa por ter passado daquilo que era permitido, e assim por diante. Os princípios de legalidade, simplicidade e transparência são a base da legislação aduaneira. Eles garantem justiça e agilidade nos processos, criando um ambiente confiável para negociadores e autoridades. Estão percebendo, pessoal? Negociadores e autoridades. Então, o comércio vai ser beneficiado e as autoridades vão receber os seus impostos. É simples assim o jogo. Aplicar esses princípios motiva o respeito às normas e fortalece relações comerciais duradouras. Então, nossa autoridade aqui, nosso presidente da República, geralmente ele vai até um país e ele firma um acordo de livre comércio, um acordo comercial com aquele determinado país. Aí ele assina um documento de intenções. Aí os negociadores do país, os nossos comerciantes, vão estar a par, vão receber lá as regras desse país para fazerem os seus comércios lá. E aí eles têm que cumprir essas regras. Então, percebam que nós temos uma autoridade que vai se beneficiar, que é diretamente o governo, que vai receber os impostos, que esse parece que é uma coisa assim, né? Bom, deixa para lá. Mas o imposto é primordial, né? Então, beleza. Aí, em seguida, os nossos negociadores, os comerciantes aqui do país, vão estar informados que eles podem, a partir daquela data, negociar com aquele país que foi feito esse negócio, esse acordo de comércio. Aí eles começam a entrar em contato com os outros comerciantes de lá e eles começam a trocar informações sobre como esse comércio é feito. E aí esse comércio, é onde o comércio acontece. Eu posso vender para o Paraguai, um exemplo, eu posso vender o meu produto para o Paraguai para cá. Se bem que nós temos o Mercosul. O Mercosul já diz bem claro, é um acordo de livre comércio entre os países da América do Sul. Todos aderiram? Nem todos, mas nós temos uma boa base aí, pelo menos os principais países que aderiram ao Mercosul. Acredito que a Venezuela está vetada ainda, porque você já sabe o que acontece lá. E o que está acontecendo também na Venezuela é interessante estudar.
O petróleo, o presidente do país foi sequestrado ou preso, como queiram, mas aí tem a contrapartida. O que é a contrapartida, você já sabe, petróleo. A PDVSA, acredito que é uma das maiores empresas, se não a maior empresa petrolífera, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Onde ela está situada? Na Venezuela. Então, o governo é como se é uma estatal venezuelana semelhante à Petrobras. Tá? Então, o que acontece lá, você já deve estar ciente através da mídia, etc. Registrar corretamente, classificar as mercadorias, conforme o sistema harmonizado, é decisivo para o cálculo dos impostos. Cumprimento das normas, uma classificação precisa reduz riscos, atraso e penalidades. Então, vamos lá. A apreensão da mercadoria é uma atitude extrema. Apreender aquela mercadoria é extrema, mas necessária, tendo em vista que muitas pessoas não podem cumprir com o comércio de forma legal. Então, nós temos atraso. Você já deve ter ouvido falar, está retido lá no Porto de Santos, está retido lá em Santa Catarina, está retido na alfândega, produto X, produto Y. Temos aí a retenção desses produtos e penalidades porque não estão rotulados de forma adequada. Isso aí na legislação aduaneira, dependendo do caso, ele vai ficar retido até que seja adequado às normas pertinentes do país, etc. Não é? O despacho aduaneiro envolve o preparo de documentos, pagamento de tributos, inspeção com fiscalização. Conhecer cada etapa permite agir com proatividade, minimizar barreiras e acelerar a liberação das mercadorias. Aqui eu não vou entrar muito em contato com vocês, porque eu já tinha abordado isso nas aulas anteriores. O controle aduaneiro é a linha de frente para garantir que todas as operações sigam a legislação vigente. Então, vai ter um despachante aduaneiro, pessoas responsáveis para fazer o controle dessas mercadorias. A fiscalização eficaz previne fraudes e irregularidades, protegendo a empresa e o país. Cumprir as normas rigorosamente cria confiança no mercado. Então, lembra que eu falei agora no começo da aula para vocês? Tudo passa por legislação. Se souber que a carne do país está com problemas, é uma carne doente, o rebanho tem que ser sacrificado e aí a carne tem que ser totalmente esterilizada, etc. É uma situação, gente, é complicado. Controle, vocês já devem estar familiarizados com isso, né? O controle aduaneiro é a linha de frente para garantir que todas as operações sigam a legislação vigente. A fiscalização eficaz previne fraudes e irregularidades. Lembra que eu falei para vocês, caneta emagrecedora é o que está pegando agora. Porque o pessoal está indo muito para a farmácia comprar esse tipo de medicamento, ele é um medicamento caro. E aí vem um espertalhão e fala, vendo para você mais barato. Compra aí que, tá tudo certo. Não está. Se não passou pela Anvisa, não comprem, por favor. Eu faço um apelo a vocês, estudantes, que não ignorem a ciência. Não ignorem a ciência. Se tal produto não passou por fiscalização, não passou pela Anvisa, que é a nossa central, é o nosso órgão regulamentador para medicamentos, se esse medicamento não passou, por favor, não comprem, não coloquem em risco a vida de vocês por vaidade. Não é porque você... mas é mais barato, mas apareceu e tal. Mas tudo bem. Mas passou pela regulamentação? Se não passou, gente, não compre, não adquire esse produto. Ele não é regulamentado, vocês vão ter problemas. E aí que está a questão. Um produto regulamentado, você tem a quem recorrer. Você pode recorrer à justiça, que vai, enfim, vai tomar as providências, vai acionar o Ministério Público, vai ser acionado, e nós temos aí a legislação para ser aplicada. Um produto que é irregular, você pode ser acusado de contrabando, de receptação de produto que é proibido no país. Vocês devem estar familiarizados aí com a imprensa, com a questão desses produtos de cannabis, que as pessoas estavam indo lá comprar e trazer para o país. Então, enfim, não passou por regulamentação,
enfim, houve uma série de problemas, até que criaram uma legislação pertinente para que esses produtos fossem comercializados. Então, dá muito problema. A legislação, o direito aduaneiro, a legislação aduaneira, era uma das mais sérias que existem, porque você está envolvendo, são vidas que estão envolvidas. Medicamentos, por exemplo, imagina um remédio que é para curar câncer, para pelo menos amenizar a doença, e esse medicamento entra de forma irregular no país. Então, olha como que é grave. Então, por favor, não comprem esse tipo de produtos, de medicamentos, porque vocês podem ter outros problemas. A fiscalização fiscais previne fraudes e a empresa e o país cumprir as normas rigorosamente, cria confiança no mercado e fortalece a reputação. A conformidade não é um obstáculo, mas a chave para o crescimento sustentável. Não está conforme, não tem crescimento sustentável, enfim. Vantagens competitivas do cumprimento rigoroso. Empresas que respeitam a legislação aduaneira criam maior confiança com os clientes. Vou adiantar mais um slide aqui. Adotar práticas proativas, como treinamentos constantes e auditorias internas, minimiza erros e riscos de sanções. A antecipação e o planejamento estratégico permitem que a empresa evite surpresas legais, garantindo operações seguras. Olha que interessante. Tudo, pessoal, passa por legislação e direito. Tudo. Absolutamente tudo. Comércio, tudo. Então, se não passa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa irregular. Tá certo? Tem que ter. Tem que ter uma fiscalização em cima. Senão o pessoal faz o que quer. Conhecer a fundo a legislação permite identificar incentivos fiscais, regimes aduaneiros favoráveis. Então, por exemplo, se o Brasil entra em contato com um país e ele percebe que o sistema de aduana é complicado, ele evita o comércio com esse país, porque sabe que dificilmente os seus produtos vão entrar lá, tá certo? Só vai entrar lá mesmo se compensar o custo, as taxas, etc. Então, há que se observar muito a legislação aduaneira desse país. A comunicação clara e assertiva e transparente promove credibilidade. Ah, meu, peraí. Deixa eu passar para vocês aqui. Peraí que eu perdi minha apresentação aqui. Oh, meu pai. Muito interessante que eu vou tratar com vocês aqui, e que posso não ter tratado nessa aula, que é a questão da porcentagem. Existe uma porcentagem para cada produto que não é comercializado de forma legal. Só um instante, por favor. Só um instante, eu vou abrir para vocês aqui rapidamente. Eu já quero mostrar para vocês. Cadê a legislação? Cadê a pastinha de vocês? Aqui. Aqui que eu quero mostrar para vocês é um ponto interessante, gente. É muito importante também para essa aula. Aqui. Algumas coisas já tinha falado com vocês, e deixa eu adiantar aqui para vocês. Vamos lá, a gente estava falando de punições, né? As infrações incluem infrações e multas e tipos e percentuais.
Então, mas aí, pessoal, tem país que, dependendo do país, pode haver um controle muito mais rigoroso. Tá? Aqui para o nosso país, as infrações incluem omissões, erros de classificações, o que acontece, né? Erro de classificação, subfaturamento, lembra que eu falei para vocês da nota fiscal? Eu tenho falado, batido nessa tecla, de notas fiscais, de controle de notas fiscais, porque é uma questão delicada, pode haver roubo nessas notas. Tentativa de exportação proibida, que é o caso das canetas que eu tenho falado para vocês, que eu falei ao longo dessa aula. Muitas variam conforme a gravidade. 5% sobre o preço em regimes especiais. E 20% a 50% em caso de fraude. Adicionalmente, podem ocorrer exigência de tributos, perda de mercadoria e responsabilização administrativa. Tá? Então, assim, é uma das mais sérias que existem, porque nós estamos lidando com vidas, e aí não tem o que fazer. Olha lá, que eu falei para vocês. Ó. Mercadorias proibidas ou vinculadas a fraudes podem ser declaradas perdidas e confiscadas. A perda é medida extrema, aplicada quando há infração grave ou risco à segurança. Então, eu tenho um medicamento no mercado que não passou pelo órgão regulamentador, que é a Anvisa. Então, é um risco à segurança. Esse é um risco, ele vai ser apreendido, vai ser retirado do mercado. As empresas devem garantir documentação adequada, cumprir prazos para evitar apreensões e perdas financeiras. Não é só o comércio, lembra que eu falei para vocês? Não é só comercializar o produto, existe uma série de coisas que tem que ser observadas. Olha lá, sanções administrativas incluem multas, suspensão de benefícios e restrições operacionais. Quando há ilícito penal comprovado, responde-se criminalmente, sem excluir penas administrativas. Erros não dolosos podem gerar orientações e correções. Fraudes implicam punições mais severas e investigação criminal. Aí vou falar para vocês um último conceito aqui, que é o drawback. E vou deixar para trazer no próximo encontro. O drawback é um regime que permite suspensão, isenção ou restituição de tributos sobre insumos importados para produtos e bens exportados. Pessoal, tudo na apostila. Está lá, drawback, só procurar. Objetivos: reduzir custo de exportação, estimular a agregação de valor e promover cadeia exportadora. Então, eles usam essa técnica, esse mecanismo do drawback para tirar, para suspender, por exemplo. Eu ia pegar como exemplo a pandemia. Por exemplo, nós precisávamos do insumo para a fabricação da vacina. Eles, por outro lado, o pessoal lá fora, precisava das pesquisas que nós temos aqui, uma das mais avançadas com respeito à fabricação de vacinas. Então, houve essa troca, né? Vou te dar um insumo para vacina, para vocês fabricarem aí, não vai ter taxa, etc. E vocês, por outro lado, vão nos fornecer aqui as pesquisas que nós precisamos para avançar com as nossas vacinas. Então, na pandemia, eu me lembro que houve sim um drawback aí entre Brasil e outros países, porque precisávamos da vacina com urgência e eles precisavam das nossas pesquisas. Então, olha, o insumo é feito na Índia, o insumo é feito na China. Então, manda para cá, para o Brasil. Brasil, você me manda aí o que você tem de pesquisa dessa doença. E assim por diante. E pode acontecer com respeito a outros produtos que nós utilizamos. Tá certo? Então, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença de todos para essa aula. Nossa aula já acabou. Quero desejar a todos aí uma ótima semana. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.